Hello everyone! E aí pessoal, tudo bem? Este é meu canal dedicado ao ensino do inglês. My name is Thales and let's have some fun, shall we? Meu nome é Thales, vamos nos divertir aqui aprendendo inglês. Hoje nós vamos continuar falando de alguns phrasal verbs, né? Phrasal verbs que são verbos frasais e geralmente são combinações de verbo, mas preposição, né? Combinação de verbo e preposições. Estamos explorando alguns verbos e preposições específicas através de exemplos. Let's get going! Vamos começar? Bom, esse é o primeiro exemplo que nós vamos tratar hoje. Deixa eu aumentar um pouquinho a letra aqui. I'm not ready to go yet. You go on and I'll catch up with you. Or I'll catch you up. Então aqui nós temos uma estrutura, temos um trecho, né, na verdade, porque não é só uma frase, e temos duas possibilidades de usar o phrasal verb. Eu vou tirar esse or daqui e vou deixar assim. Vamos explicar aqui, ó. I'm not ready to go yet. O que eu estou dizendo aqui? Aqui nós temos o verbo to be, certo? Verbo to be no presente, I am, ou I'm, né? Que é a forma abreviada do verbo to be. Só que aqui eu tenho a negativa, I'm not. Eu não estou, né? Ou eu não sou. I'm not é a negativa de I am. E eu somente posso escrever dessa forma, tá? Por que eu estou dizendo isso? Quando você usa o verbo to be na negativa, você tem algumas possibilidades. Por exemplo, você fala assim, he is not. Ele não está ou ele não é. Certo? Que isso aqui também é verbo to be. Eu posso escrever a negativa falando he is not ou he isn't. Então, tem essa outra possibilidade aqui. Alright? Então, tem duas formas na negativa. No caso de I'm not, eu não tenho essa possibilidade. Ou eu uso I'm not, ou eu uso I'm not, né? Então, I'm not ready. Ready significa pronto, preparado. Então, quando eu falo I'm not ready, eu quero dizer o quê? Eu não estou pronto, eu não estou preparado, né? I'm not ready to go yet. Eu não estou pronto para ir. E eu tenho o yet aqui no final da frase, que significa ainda, tá? Yet, ele é muito usado no final da frase, principalmente nos tempos perfeitos, né? Que os tempos perfeitos são os tempos com o present perfect, past perfect, present perfect continuous. Nós vamos revisitar todos essas minúcias gramaticais, mas lembre-se que, se você é novo no canal, já tem um curso completo de gramática aqui no canal. Esses vídeos eu estou revisitando, né, todos os tópicos da gramática e revisitando de uma forma, né, diferente, né, que eu estou projetando, digamos, a tela do computador e escrevendo aqui no computador. Porque da outra vez, quando eu comecei o canal, né, em 2020, eu gravava escrevendo no caderno. E agora eu estou passando tudo para essa modalidade, alright? Então vamos continuar. I'm not ready to go yet. Eu não estou pronto para ir ainda, né? Então yet aqui significa ainda. Não significa tão somente ainda. Ele pode ter o significado de outras coisas. Mas nós vamos nos ater a esse significado por enquanto. Então, I'm not ready to go yet. Eu ainda não estou pronto para ir. You go on. Você segue na frente. É como se fosse assim. You go on é continuar, certo?
Quando você fala go on doing something, continue fazendo alguma coisa. Então, you go on and I'll catch up with you. Esse aqui que é o phrasal verb que nós vamos estudar nessa estrutura, tá? Então, you go on, você segue, and I'll catch up with you. Esse I'll aqui é a forma abreviada de I will. I will. Will é um verbo modal que leva o verbo principal para o futuro. Tá? Então, essa frase, essa parte da frase aqui, ela está no futuro. Então, você segue na frente, você segue e eu vou alcançar você. Porque catch up with é, como eu vou dizer, chegar no mesmo patamar. Você não está no mesmo patamar, no mesmo nível, ou você está longe da pessoa. Quando você fala I'll catch up with you, quer dizer, eu vou alcançar você, né? Eu alcançarei você, né, na verdade, porque é I'll catch up with you. Você segue na frente e eu alcançarei você. Alright? Então, vamos traduzir a frase de novo. I'm not ready to go yet. You go on and I'll catch up with you. Então, eu não estou pronto para ir, né? Eu ainda não estou pronto ou pronta para ir. Você segue, você vai à frente ou continua e eu alcanço você depois, né? Não tem um depois aqui, mas eu poderia colocar, por exemplo, later. I'll catch up with you later. Eu alcanço você depois. Então, o phrasal verb é catch up with, tá? É uma estrutura toda, escrita toda junta. Eu tenho aqui duas preposições e um verbo juntos, alright? Qual é a outra possibilidade de eu escrever essa estrutura? Eu posso dizer I'll catch you up. I'll catch you up. Então, eu posso dizer I'll catch up with you ou I'll catch you up. Que aí, no caso, eu não uso a preposição with, né? Eu uso catch, uso o pronome objeto e depois eu uso o up. Alright? Let's get going. Vamos continuar aqui. Então, já vimos esse aqui, né? Catch up with. Pode ter vários significados, assim. Pode ser chegar no mesmo nível. Aí eu catch up with you. Eu vou chegar no mesmo nível. Eu vou alcançar você, tá? The next example. You're doing well. Keep it up. Né? You're, aqui nós temos o verbo to be. E temos aqui um tempo contínuo, né? Que é a combinação do verbo to be mais o verbo principal com ing. Então, you're doing well. Você está indo bem. Então, to do well significa ir bem em alguma coisa. Você está fazendo bem, né? Porque do, uma tradução literal seria fazer. Tanto o verbo do quanto o verbo make tem o significado de fazer. Mas não é exatamente isso. Quando você fala assim, como você vai? Né? How are you? E você responde, I'm doing well. Eu estou indo bem. Né? É como se fosse isso. Mas aqui tem um sentido de a pessoa está fazendo alguma coisa e ela está performando bem e ela está indo bem. Tá? Tem esse outro sentido aqui. Então, you're doing well. Você está indo bem. Então, you're, aqui é a forma abreviada de you are, também é verbo to be. E eu tenho keep it up. Keep it up significa continue assim. É como se fosse um continue assim, né?
continue fazendo o que você está fazendo, né? Keep it up. You're doing well, keep it up. Você está indo bem, continue. Então, essa aqui também é uma outra expressão, outro phrasal verb. Alright? The next example. Amy was born in Hong Kong, but grew up in Australia. Então, vamos ver aqui. Amy was born. Bom, gente, aqui nós temos um verbo, que é o verbo nascer, né? Quando eu quero dizer assim, Amy nasceu em Hong Kong, então eu vou dizer Amy was born in Hong Kong. Então, was born é o verbo, digamos assim, o verbo nascer, né? Eu falo assim, I was born in Brazil. Eu nasci no Brasil. Antes de cidades, antes de países, eu uso preposição in, tá? Então, Amy nasceu em Hong Kong. E aqui é interessante notar que o was é verbo to be no passado, né? Porque Amy, ela pode ser substituída aqui por she. She was born. Para he, she ou it, eu uso was. E para I também, né? I was born in Brazil. Eu nasci no Brasil. Ela nasceu em Hong Kong, but grew up in Australia. Aqui nós temos um outro phrasal verb, tá? Com up, que é grew up, que é passado simples do verbo grow up. O particípio passado, então vamos conjugar o verbo. Primeiro, você tem o verbo grow, que é o verbo crescer, certo? Grow. O passado simples é grew. E o particípio passado é grown. É um verbo irregular porque o passado e o particípio passado deste verbo são diferentes, né? Não seguem a regrinha que nós já vimos em outros vídeos. Você vai entender isso, que é o passado simples, the past simple ou simple past, cujos verbos regulares eu acrescento o sufixo ed. Não é o caso aqui. Então, quando eu falo grew up, é o passado do verbo grow, então é o passado irregular. Então, grew up significa crescer, né? But grew up in Australia. Ou seja, ela cresceu na Austrália, né? She was born in Hong Kong, but grew up in Australia. Então, ela nasceu em Hong Kong, mas cresceu, né, na Austrália. Esse verbo no particípio é muito comum você usar assim, ó, com hífen, e transformar até em um substantivo, para dizer que é uma pessoa crescida, né, uma pessoa madura. Grown up man. Se transformou, na verdade, em um adjetivo, né? Mas também dá para transformar em um substantivo. Grown up man. Ou seja, estou dizendo aqui que é um homem crescido, um homem maduro, tá bom? A formação de adjetivos utilizando o hífen é bastante comum, né? Eu faço diversas combinações, eu posso combinar preposições, numeral, verbos, adjetivos. Bom, próximo exemplo aqui, ó. I hate doing the washing up. I hate doing the washing up. Aí você me pergunta, Thales, o que é isso? Olha, hate é o verbo odiar, certo? Hate doing. Eu tenho dois verbos, o verbo hate e o verbo do. Quando eu tenho o verbo hate e tenho um outro verbo seguindo, este outro verbo tem que vir acompanhado de ing. Em inglês,
existem verbos que são formados existem verbos que, seguidos de outro verbo, o verbo que o segue tem que vir com ing. E outras estruturas, elas não comportam isso, né? Você usa, por exemplo, deixa eu ver aqui. Você usa, por exemplo, a preposição to, né? Para ligar dois verbos. I'm going to make. Que é o próximo exemplo que nós vamos ver aqui. Então, I hate doing the washing up. O que é o washing up? Washing up significa lavar a louça, né? Fazer toda... Depois que você almoçou, aquele tanto de louça, você vai ter que lavar. Lavar a louça, lavar a panela, lavar prato, garfo, colher, etc. Então, I hate doing the washing up. Eu odeio fazer eu odeio lavar a louça, né? Que seria mais ou menos isso. Do the washing up, então, tem esse significado, tá? Tem outras combinações, né? Do the laundry, que é lavar roupa, né? Então, do é o verbo fazer. Existem combinações que só permitem usar o verbo do. Por exemplo, eu não posso colocar I hate making the washing up. Não existe. Porque tanto o verbo do quanto o verbo make é o verbo fazer. Só que tem diferenças aí. De um modo geral, make está ligado mais à fabricação, algo que você está fazendo. E do tem mais a ver com atividades mesmo, né? Algo que você... Atividades intelectuais e atividades que não envolvem... que não tem a ver com fabricação de alguma coisa. Mas assim, essas regrinhas gerais, elas são complicadas, porque sempre tem uma exceçãozinha, né? Então, o que eu recomendo? Aprenda pelos exemplos. Então, por exemplo, do the washing up, você lembra da estrutura e... sim, então, washing up não pode ser make, não pode. Cometer um erro, cometer um engano, por exemplo, é make a mistake. Make a mistake. Certo? Não pode ser do. É make a mistake. Aí é por memorização mesmo. Você vai vendo à medida que você vai estudando. Já gravei vários vídeos aqui no canal sobre a diferença de make e do. Então não é algo difícil exatamente, mas é algo que você tem que se atentar, porque vai envolver aí em algum momento memorização. Mas o que eu recomendo a todos, né, que estudam inglês, aprenda pelos exemplos, ao invés de você ficar decorando a expressão sem contextualizar. Eu sempre prefiro memorizar pelos exemplos. Aprende-se muito melhor, tá? I hate doing the washing up. Eu odeio lavar a louça, né? Ao pé da letra seria isso. E olha só que interessante que eu substantivei, né? Digamos assim. Isso aqui se tornou uma expressão, né? The washing up. Porque the é o, a, os e as, é um artigo definido. E esse artigo definido acompanha um substantivo ou um noun. Um nome, um substantivo. Eu peguei o verbo, a ação wash up, que era lavar a louça,
e transformei em um substantivo. E ele tem ing. E não é um verbo no tempo contínuo. Aqui também não é o verbo no tempo contínuo. Thales, não estou entendendo nada. O que você quer dizer com tempo contínuo? Tempo contínuo é um tempo que é gerúndio, né? Que seria o correspondente ao nosso NDO. Eu estou estudando. I am studying. Ela está dormindo. She is sleeping. Não termina com ing o verbo? Então, ing é uma ação contínua. Nesses casos aqui, não. Então, nem sempre o verbo estar com ing quer dizer que esse verbo está contínuo. Alright? Então, washing up aqui seria um phrasal verb, digamos assim, né? No caso, aqui não é exatamente phrasal verb, mas a ação wash up é um phrasal verb, né? Do the washing up. Fazer, lavar a louça, né? Próximo. I'm going to make soup. We have a lot of vegetables and I want to use them up. I'm going to make soup. Aqui nós temos uma estrutura que é verbo to be, going to e o verbo principal. Esse tempo verbal, né, to be going to, ele é chamado, né, de near future, o futuro próximo. Então ele é futuro. Existem diferenças, né, entre will e going, to be going to, né? O will aqui nós vimos aqui, ó. Will, verbo modal, que significa que leva o verbo principal para o futuro. Lembra que a gente viu aqui? Então, I'm going to make soup. Aqui eu estou dizendo, eu vou fazer sopa. Essa pessoa planejou, ela vai fazer sopa. É uma ação no futuro. Então, I'm going to make soup. Tá? Make soup. Preparar comida. Preparação, fabricação, make. Existem exceções, tá, gente? No meu canal eu já gravei um vídeo, alguns vídeos traçando essa diferença de make e do, com exemplos, né? Expressões que são usadas com make, expressões que são usadas com do. Nestes vídeos que eu estou gravando, né, de revisitar a gramática, nós vamos acabar nos deparando com esse tema, tá? Então, tem duas formas. Você pode já estudar, abrir a playlist de gramática no meu canal, que tem várias playlists, né? Você abre lá e procura. Você pode procurar, inclusive, pelo Googlezinho, né? Eu falo que é o Googlezinho, que você abre a página principal do canal, tem uma lupa, e você digita o termo que você quer estudar. Então, se você digitar make, vai vir uma série de vídeos que eu já gravei sobre make. Alright? We have a lot of vegetables. Aqui eu estou dizendo o quê? Nós temos muitos legumes, né? Vegetables, legumes, vegetais. Vegetables. We have a lot of vegetables. Nós temos muitos legumes. And um detalhe, a lot of significa muitos, ou muito também. Porque quando eu falo a lot of money, muito dinheiro, né? A lot of money, muito dinheiro.